Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Boa noite, meus amados amigos, alunos, alunas. Estamos aqui reunidos mais uma vez para uma noite inesquecível de amor, onde discutiremos os segredos do nosso aparelho locomotor através da ótica da biomecânica. No nosso 20º encontro, quem diria que aqui chegaríamos 20 encontros já confirmados, presença garantida aí no YouTube. Quem perdeu qualquer um desses encontros, por favor, vá lá no nosso canal do YouTube. Todos já estão lá, todos já subiram e vocês podem aí desfrutar à vontade desse nosso curso. A gente criou uma playlist lá para vocês com toda a sequência do curso, com todo o beabá lá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 20, né? Esse curso que já está quase acabando, mas a nossa pós está começando. O curso acaba no final do mês que vem, momento esse que a nossa pós começa para a gente dar continuidade aí ao nosso segmento. E aqueles que não fizeram, aí estão ainda, o Robertinho me cobra, por favor, façam inscrição para continuar aí com os nossos encontros, agora não mais semanais e sim mensais. Até que a gente invente outra coisa e chame vocês de novo, né? Que a gente não consegue parar quieto. Provavelmente isso daqui vai virar um novo bate-papo, um novo encontro, um novo projeto. E, sem sombra de dúvidas, vocês serão convidados com muito amor, com muito carinho, a participar. Essa é a nossa missão, essa é a nossa devoção, essa é a nossa dedicação, esse é o nosso talento, é o que a gente gosta de fazer e a gente nunca vai parar. Beleza? Bom, pessoal, na noite de hoje, meu querido amigo Alexandre Sabag, que fala de outras terras brasileiras. Boa noite, Ale. Tudo bem por aí? Beleza, Fabião. Boa noite a todos. Sempre um prazer vir conversar aqui, trocar informações. Tudo bem por aqui, sim, cara. Ale que está no meio da roça, né? Fazendo aí a transmissão via satélite, né, Ale? Longe de casa, longe de todo mundo, né? O Ale tem a chave do sucesso, ele é o único cara que consegue comprar um sítio, se enterrar no meio do mato e largar tudo para trás. É isso, eu vou aprender muito ainda com você. Você já me ensinou muito, mas esses segredinhos ainda não. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Quem tiver aí com alguma dúvida ao longo da apresentação, vocês sabem que com o maior amor, com o maior carinho, vocês podem fazer as dúvidas, trazer as dúvidas aqui pelo chat e a gente vai conseguir aí resolver com muita alegria. Beleza, pessoal? Vamos lá. Eu espero que a minha câmera esteja funcionando bem, agora que eu vi que o meu sinal da internet está com outra rede, mas enquanto funcionar, nós vamos embora. E assim seguiremos. Bom, assunto hoje interessante, vamos de aula, né? Vamos fazer aí a conexão da tela. Se tiver falhando minha voz aí, eu vou pedir para você me dar um alerta aí para a gente mudar aqui, mas acho que vai funcionar bem. Tá tranquilo por enquanto, cara. Vamos lá. Bom, assunto de hoje, assunto interessante, onde começaremos uma saga de dias, né? O encontro dessa semana e o encontro da semana que vem, discutindo as características biomecânicas e também as lesões relacionadas ao quadril, essa articulação aí tão discutida nos últimos tempos, né? Até porque vem sendo uma das articulações mais protetizadas que nós temos em virtude do processo de osteoartrose, fenômeno esse mundial que a gente já discutiu aí com vocês. E quando a gente fala de osteoartrose de quadril, a gente está falando do final da história, né? A gente está falando de um processo que começou muitos anos atrás e que, nesse momento, num grito de desespero,
se torna o fim de uma articulação e o começo de uma prótese para aquelas pessoas que não suportam mais viver com dor, né? Aí a gente pergunta, será que tudo isso foi ocasionado por um trauma? Será que tudo isso foi ocasionado pelas consequências da última semana, né, da queda daquele idoso? Ou será que isso já tem uma longa história que começou lá atrás? Eu falo lá atrás, eu falo lá atrás, talvez até na infância e na adolescência. Então, acho que esse é o grande fator a ser discutido aqui hoje, principalmente quando a gente já passou por momentos interessantíssimos nesse curso, onde vimos que aquele preço que pagamos hoje de uma determinada situação, de uma determinada patologia, nem sempre começou naquele momento que ali estávamos, né? Falamos de sarcopenia, falamos de osteoporose, falamos de tríade da mulher atleta, falamos de dietas da moda, de fatores nutricionais que acabam gerando uma sarcopenia precoce, uma osteoporose precoce. E aqui a gente vai começar a falar de uma instabilidade precoce nesse ponto tão interessante. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu queria relembrar de um slide que eu já passei nesse curso, onde eu falei para vocês lá que há cerca de 2,2 milhões até 780 mil anos atrás, a gente tinha uma espécie carniceira que nos tinha como antepassado, chamado de Homo habilis, que era um bicho carniceiro que vivia de dejetos, de restos de tutano ósseo, né? Naquele momento, uma escassez alimentar muito grande assolava a nossa espécie, o nosso planeta, e num processo evolutivo, algumas pessoas sobreviveram pela alta capacidade de economizar energia. E foi aí que a gente começou a ver um abandono da postura quadrúpede, uma adoção da postura bípede, e, a partir desse momento, um processo conhecido como longos processos faciais começou a tomar conta da nossa espécie, diferentemente dos primatas mais próximos que nós tínhamos. Esses processos são reconhecidos como bandas, né, como fáscias, que tomam por conta todo o nosso corpo, e a partir do momento que eles tomam por conta todo o nosso corpo, eles favoreceram aí a evolução da nossa espécie através de uma alta capacidade que o nosso corpo tinha de poupar energia. Outro detalhe que eu preciso lembrar com vocês é do nosso aspecto biomecânico do componente muscular. A gente viu lá que a gente tinha no nosso componente muscular um processo conhecido como processo contrátil, um processo conhecido como processo não contrátil ou processo elástico. E esse processo elástico nos dava a capacidade de acumular e restituir energia, fazendo com que conseguíssemos aí manter tarefas motoras com baixo consumo de energia. Então, esse componente elástico era um componente bastante importante para a nossa sobrevivência, para a nossa locomoção, para a nossa perpetuação da vida na Terra. Tá? Esse é um ponto interessante. A grande questão é que hoje falamos de uma banda muito especial, a banda iliotibial. Um componente elástico que, de uma forma muito brilhante, tem a sua característica biomecânica dentro de um processo, vamos chamar assim,
característico do nosso corpo, embasado numa questão morfológica e, ao mesmo tempo, numa questão biomecânica muito bacana de regulação neuromotora, de regulação de tecido passivo, de regulação de tecido ativo, que nos permite uma característica de locomoção, que é a característica que a gente conhece como característica de... Opa, deixa eu voltar aqui. Eita, nós. Alternância de membros. Então, olhando para esse aspecto, a aula passada nós falamos sobre esse processo cilíndrico que nós conhecemos aí como um processo de cilindro entre a camada do tórax superior, camada do tronco superior ou do tórax, e a camada inferior, onde nós falamos de um processo de pressão intratorácico e processo intraabdominal. Quem perdeu já está lá no YouTube, pode ir com a fé, que vai lembrar com muito amor daquilo que a gente falou, quem esqueceu ou quem não viu. E esse processo forma uma rigidez do nosso tronco para permitir que esse centro receba uma apendicularidade de membros inferiores ou de membros superiores. No caso em questão, a gente está discutindo membros inferiores. Então, vale lembrar que essa sustentação forma uma base de fixação de uma estaca, e essa base de fixação precisa manter uma rigidez de pressão intraabdominal e torácica para receber com isso a carga que chega no nosso membro inferior, e chegando no nosso membro inferior, numa condição de postura 1, acaba recebendo a posição de carga em um dos lados, o centro de massa centralizado aqui ao corpo, vai ficar, para falar num termo bem chulo, manco de uma perna, tendendo aí a uma queda e uma inclinação dessa pelve. A inclinação dessa pelve geraria um desbalanceamento do tronco e um desalinhamento de membros inferiores. Porém, existe uma regulação neuromotora associada a componentes não contráteis que seriam ligamentos fortes, articulações congruentes, músculos volumosos e também fáscias calibrosas. Que formariam as amarras associando fáscia de tronco, fáscia abdominal e banda iliotibial, a impedir o processo que a gente chama de drop pélvico. Quando o centro de gravidade cai medialmente a essas articulações, notem aqui, eu vou mudar a cor. Notem aqui que existe a formação
de um sistema de alavancas, onde o eixo articular do quadril recebe o eixo do movimento, o peso do corpo cairia articulando medialmente a uma queda de pelve e, consequentemente, a força dos abdutores de quadril faria o ponto de equilíbrio para impedir o drop pélvico e, consequentemente, força de um lado, força do outro, resultante, aumentaria a compressão dentro da nossa articulação, em consequência, impediria a queda dessa pelve. Tá, professor, e esse aumento de compressão? Esse aumento de compressão associado a um alinhamento articular faria uma plena distribuição das cargas, mantendo a saúde articular. Ou seja, está tudo sob controle, está tudo em casa. Não é porque vai cair para um lado e a gente equilibra para o outro, a somatória vai ser uma compressão da pelve sobre a cabeça do fêmur, mas está tudo alinhado. E para que tudo fique alinhado, eu preciso desses fatores. Músculos volumosos, articulação congruente, a gente sabe que a articulação do quadril é bastante congruente, ligamentos fortes. E para que eu consiga fazer tudo isso com uma boa economia de energia, fáscias calibrosas. A grande questão aqui do momento é que isso é sujeito dependente. As pessoas têm características diferentes de pelve, e pelas características diferentes de pelve, algumas pessoas têm mais tendência à velocidade, outras pessoas têm mais tendência à força. A gente ouve muito falar que mulheres acabam tendo uma pelve mais larga do que homens. Isso geraria um aumento do drop pélvico, uma tendência do drop pélvico aumentada em mulheres. Vale lembrar que todos esses fatores são controláveis, desde que eu tenha uma boa ciência motora e de todos os alinhamentos. Mas o nosso foco central não é discutir isso hoje. Nosso central é mostrar que esse sistema é altamente eficiente quando o sujeito vem e toca o pé no chão. Tocando o pé no chão, notem que existe uma banda aumentando a sua tensão na região posterior da banda inicial. Isso geraria uma eficiência elástica que receberia o peso do corpo e impediria o drop pélvico e, consequentemente, impulsionaria o meu corpo à frente. Impulsionando o meu corpo à frente, a outra face da banda receberia essa mesma tensão e, recebendo essa mesma tensão, acumularia energia elástica da ação do joelho e devolveria esse joelho novamente em extensão. Olha que coisa brilhante. Durante a entrada do pé, um acúmulo para jogar meu corpo à frente. Uma sustentação para impedir o drop pélvico e uma restituição da flexão do joelho, uma nova extensão e um novo passo. Isso faz com que a gente tenha uma tendência a permanecer em movimento muito mais tempo. Isso faz com que a gente tenha uma tendência a conseguir realizar tarefa por muito mais tempo. A grande questão é que tudo fica bonito até dar errado. Não é isso, Ale? Hoje a gente vê que as dores no quadril são cada vez mais presentes na população e, principalmente,
relacionadas aí à prática de esportes, né? E quando a gente fala de dores relacionadas à prática de esportes, ciclismo, corrida, caminhada, ou ainda não ao sedentarismo, né? Pessoas que não conseguem caminhar, perdem força e acabam gerando drop pélvico, ou pessoas que abusam do gesto esportivo, ou pessoas que querem quebrar o sedentarismo e fazem isso de maneira errada, a gente acaba vendo aí uma questão muito interessante na diagnóstica, que até eu discutia com a Lê hoje à tarde, que a pessoa vai ao médico e ela já tem um diagnóstico muito bem definido, né? Isso é uma bursite, isso é uma tendinite, isso é uma artrose, volta daqui um tempo aqui que a gente vai fazer uma prótese. E parece que o caminho não é bem por aí, não é isso, Ale? E acho que é para isso que o Ale hoje está aqui, marcando presença com a gente, para falar um pouquinho como um ortopedista, um biomecânico aplicado à ortopedia, vamos chamar assim, do que seria, né, a destruição desse componente a partir do momento que um dano estrutural acontece em virtude de uma alteração biomecânica. Mas, de uma maneira geral, né, uma explicação do dano estrutural agora por um outro pelo prisma da biomecânica. Ale, uma honra ter você aqui, meu querido. Ô, parceiro, sempre um prazer, você redundante aqui, ficar elogiando essa nossa parceria aqui e a intimidade que a gente tem em conversar sobre o mesmo assunto. É uma delícia falar, né, sobre a nossa área, poder compartilhar, poder dividir para multiplicar, escutar a experiência de cada um, né? Então é para isso que a gente, né, para tentar trazer um pouco da nossa experiência e absorver também a experiência dos colegas aí. Então vamos lá, é um prazer novamente. E vamos seguir, Fabião. Podemos dar sequência nos slides? Quer que eu fale um pouquinho mais de mim? A maioria que está aqui me conhece já, cara. Tá tudo com você, Ale. Tá tudo com você. Manda bala. Então vai lá, mas eu vou compartilhar o meu aqui. Então vamos embora. Perfeito. Pode ir lá, você já está como anfitrião. Só um minuto, Fábio. Que o meu aqui acabou de... Bom. Ô, Fabião, pode compartilhar a tua tela comigo, cara. A minha acabou de esgueirar. Só já entrou aqui, Ale. Então vai. Momentos de tensão, né? O Ale mexendo com tecnologia é uma coisa... O Ale, como um bom homem do campo, né? Ele mexe bem com enxada. Só você clicar no PowerPoint ali, ó, que ele vai aparecer. Não está no PowerPoint. No íconezinho do PowerPoint. Aí embaixo, no rodapé, Flor. Sim, querido. Mas isso, clica aí, você vai abrir. Não é essa aí, aula. Não tem problema, você vai, já está em cima lá, a primeira aula lá de cima. Pronto. A primeira, de cima. A primeira é a... Bom, vamos lá, não é essa aqui não, Fábio, mas vamos embora, vamos ver. Essa é a minha aula. Vamos lá. Falha não, apaga essa aula. Falha ao ativar o produto, isso é um sinal de que o professor Alexandre tem um produto pirata e agora está sendo revelado em cadeia nacional, né? Olha só. Gravado. Vamos lá. Travado. Vamos lá, ele perdeu a aula. Não tem problema, Ale, só parar de compartilhar sua tela para você não mostrar mais uma vez que a sua habilidade com o campo isso que eu uso o Zoom todo dia. Não é a mesma que a sua aqui, habilidade. Estava prontinho. Mas acontece. Gente, eu falo com a Lê há pelo menos 20 anos, né? Não tem uma apresentação que ele não tem um problema com a informática. A informática é um bicho de 7 cabeças para o nosso amigo, mas ele é um cara que cria passarinho como ninguém, né? Solto, traz lá para eles frutinha, né? Contribui com o Instituto Butantan e olha lá, tá na aí, Ale.
Bom, vamos lá, gente. Essa aqui aí você na tela, tudo bem. Eu não vou conseguir fazer o uso do... Deixa eu abrir aqui. Pode pôr, Fábio, sem problema. Eu peguei aqui, Eu eu não vou vou usar colocar. o computador, não tem problema. Pronto. Ou eu Só ponho aqui. vou passar de novo aqui. Ó, vê aí, Fabião. Vambora? Bora, bora. Vai aí, manda bala. A Lê conseguiu. Bom, gente, desculpa a Vamos lá. falha técnica aqui, dando Não tem sequência. problema, eles já sabem que é assim. Que é com você assim. Então, vamos embora, gente. Então, aqui, vamos dando sequência. O Fábio já preparou o meio de campo para mim, né? Deixou simples aqui a explanação, né? Então, o Fábio colocou ali uma situação natural, né, em relação à estabilidade dinâmica, e dentro do acompanhamento que vocês, aí, aqueles seguindo o curso, aí, entendendo esse norte, porque seria muita potência da minha parte querer, em 20 minutos, explicar uma questão extremamente complexa, num fator multi, né, em relação à questão patologia em si, e todas as sequências dinâmicas que isso vem refletir. Mas quem vem acompanhando o nosso curso, com certeza já entendeu esse processo centro-periférico e que a questão dessa estabilidade dinâmica depende de vários fatores, ele não é único exclusivamente de uma região. Bom, somado a isso, a gente veio falar aqui, dentre os temas, eu separei aqui a síndrome do grande trocânter para a gente começar uma conversa, e a gente vai estar emendando semana que vem, botando outras situações estruturais com possíveis probabilidades de lesões articulares. Bom, então, primeiramente, o que é essa síndrome dolorosa do grande trocânter? A gente tem aqui na região do quadril uma região de inserção de alguns músculos, como a gente vê aqui, como o glúteo mínimo, o glúteo médio, e como foi bem falado aí, uma banda tibial, essa fáscia lata passando por cima desse trocânter, com inserção aí do seu tensor da fáscia lata e o próprio glúteo. Muito. Então, a gente tem uma região pequena, com inserções de grandes músculos, conjuntamente às suas bolsas. Então, o processo inflamatório nessa região, independente de ser uma tendinite, entesite do glúteo, associada a glúteo médio e mínimo, conjuntamente uma bursite, a literatura hoje nomina essas condições clínicas como síndrome do grande trocânter. Maravilha. Dito isso, o Fábio já descreveu bem e eu trago aqui algumas relações estruturais do porquê que isso pode acontecer, né? Então, a gente divide aqui em dois grandes grupos, né? Primeiro, o mais idoso, que é a grande maioria da população afetada por esse problema, mulheres principalmente. O Fábio já levantou uma questão aí em relação às questões estruturais, né? A mulher tem mais desvantagem mecânica para estabilizar a pelve. Pessoas mais velhas, associada aí também a uma questão de sarcopenia, como a gente vê o slide aqui abaixo, vou citar um pouquinho disso também. Muito bem. Agora, olhar única e exclusivamente para a questão da pelve não é uma forma adequada, vamos dizer dessa forma, né? Ô, Fábio, você vai acompanhando o chat para mim, cara? Alguém está vendo? Deixa comigo. Tá, beleza. Vendo igual na hora que você estava lá, por gentileza. Beleza. E aqui a gente aqui traz eu estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem aí, né? Não, tá tranquilo. Que eu vi que uma menina falou áudio, como outro também comentaram. Não, eu tô com o chat aqui. Pode ir embora que eu tô com o chat. Então, uma das situações que é relatada na literatura, que é o índice pélvico trocantérico, o Fábio já mencionou acima, que é exatamente a medida do braço de resistência, né, pelo tamanho da pelve, conjuntamente ao centro de massa, dividido pelo braço de força, né, a distância perpendicular da força ao eixo de movimento, e aqui a gente atenta para o glúteo médio. Então, não olhar só para a pelve. E essa proporção, sim, é apontada, e apontada com maestria, que você perdendo a vantagem de estabilização da pelve pelo glúteo, a gente tem mais chance aí de executar o drop, como foi muito bem dito pelo Fábio. Trazendo aqui o mesmo autor, ele fala que as mulheres têm também maior chance por ter um ponto de inserção pequeno, né,
desses músculos e uma inserção num ponto menor comparado ao sexo masculino. Mas eu chamo o contraponto que a mulher, comparativamente, obviamente que existe as devidas proporções, também tem menos músculo. Então, também não vejo essa grande relevância clínica para a mulher ter uma situação mais desvantajosa. E aqui um ponto bem interessante, que o Fábio, no slide, ali tinha um exemplo, eu sei que ele já deve ter falado isso em aulas anteriores, já escutei várias vezes isso, mas a literatura aponta bem isso, né, que o ângulo de inclinação, que é entre o colo e a diástase do fêmur, um ângulo menor, que seria uma coxa-vara, que tendenciona o joelho valgo, tá? É o contrário, que é a diminuição desse ângulo que a gente vê à esquerda aqui, teria mais risco dessa síndrome, porque você tem mais compressão pela própria face devido a essa situação, né? Então, você tem um quadril, um colo, né, um trocânter mais lateral, vamos dizer assim, mais largo, e você teria mais pressão. Isso, num ponto, é verdade. A questão é se essa é a verdade absoluta, como eu falei, uma questão multifatorial. E veja que, por outro lado, né, se eu tenho mais compressão da banda e também do glúteo, eu também tenho mais vantagem do glúteo médio. Aí é entender qual balança pesa mais, né? Se a gente for pensar no drop, uma falha do glúteo, onde eu tendo mais desvantagem num ângulo menor, numa mesma pelve, vamos comparar assim, duas mulheres com a largura da pelve igual, e uma tem uma coxa-vara e um ângulo natural de 125. No meu entendimento, aqui tem a coxa-vara tem vantagem na questão muscular e, dessa forma, minimizando a chance do drop, por questão fadiga, vamos pôr dessa forma, o drop por si geraria muito mais carga do que a compressão natural fácil, que o Fábio descreveu muito bem qual é o seu papel. Então, não tendo nenhuma limitação facial em questão de extensibilidade, essa questão é muito tranquila na dissipação de carga, ela é inclusive natural. Agora, quando eu tenho um drop, aí sim, eu tenho no slide abaixo, né, no desenho abaixo, mostrando que queda da pelve, eu acabo empurrando esse trocânter de encontro à fáscia, e o que é o mais grave nessa situação? Eu tenho uma contração falha do meu glúteo, como também dos outros abdutores, do tensor da face lata, e numa tentativa aí atrasada de segurar a bronca, contrai mais, e o estresse tensivo aqui é muito maior do que esse estresse compressivo. Então, mais uma vez, crianças, para a gente entender e olhar os fatores, a gente tem que entender a base do movimento, e a biomecânica nos mostra esse caminho. Muito bem. Pegando o gancho que o Fábio locou no início da aula, nas questões aí que começam no enrijecer do centro, né? O controle começa central e perpendicular, esse outro autor traz uma outra situação bem interessante no quesito estrutural, e ele aponta para uma questão que foge um pouco do quadril. E ele fala, né, nos estudos dele, que a maior parte dos pacientes que chegavam lá para a cirurgia, comparando, né, com os assintomáticos, tinham mais verticalizado o sacro, que é o ângulo que ele calculou de verticalização do sacro. Ele aponta, então, conjuntamente, uma retroversão e uma retificação lombar. E a justificativa dele é um maior distanciamento das inserções do glúteo, e esse glúteo também agindo no estabilizador e na dinâmica da marcha, teria que gerar mais tensão, e essa tensão geraria a compressão no trocânter. Então, crianças, vejam quantos parênteses para o problema, né? O qual é o causador, ou se são vários embutidos. E eu olharia de uma outra forma esse trabalho, não descartando, porque é uma hipótese, o autor também não afirma. Ele mostra uma questão estrutural e aponta um problema, que de possível causa, né? E eu puxo um pouquinho mais para a questão da coluna, né? Uma pessoa com retificação lombar tem uma desvantagem de alavanca aí para os extensores, em estabilizar essa lombar, e, obviamente, eu tendo menos vantagem muscular, mais gasto energético, a executar as tarefas, sentar, como estou dizendo agora, né? E dessa forma, a tendência maior aí é a fadiga, e eu perdendo o centro, eu inclino o tronco, e a pelve vai por tabela, tá? Então, são formas de enxergar o todo, e, mais uma vez, isso é ferramenta para a hora decisiva de pensar na reestruturação desse sujeito. E, por fim, nesse slide, o apontamento que a literatura descreve bem uma questão de fraqueza e sarcopenia relacionada à estimulação. Quem questiona
principalmente paciente mais velho, a gente vê bem o esquerdo numa pessoa da mesma idade, acima de 50 anos, né, nesse trabalho, sem nenhum tipo de sarcopenia e não tendo a patologia em si, e à direita uma pessoa com, né, o grupo com síndrome grande-trocânter e apresentando aí grande sarcopenia e hipotrofia generalizada aí de glúteos e músculos do quadril. Maravilha. O que eu levanto a bola é o seguinte, a dor, ou não, né? Vou até voltar em cima do dado. A questão força muscular resolve ou esclarece todos os fatos? Mais uma vez, a gente aponta para uma questão multifatorial, tá? É lógico que você tendo um déficit de força é um dado clínico. Pessoas mais velhas, eu entendo muito bem esse parâmetro. Agora, em questões de patologias em indivíduos mais novos, que estão numa faixa de 20% a 25% do total, a gente apontar simplesmente como fraqueza é ser muito generalista, para dizer não correto, né? E aqui, somando a informação, eu de novo pego o slide que o Fábio acabou de passar, o desenho aqui das conexões, e deixar bem claro que a questão fina é conectiva e a questão mais superficial, anatômica, também mostra essa conexão dinâmica do movimento e também neuromotora. O drop que o Fábio descreveu bem, a gente tem vários trabalhos conectando, né, as questões da lesão do centro relacionadas às questões periféricas, e eu chamo a atenção para um outro item aqui na relação do drop, que a partir do momento que o cara faz aí a força de reação solo nessa carga unipodal, e essa carga caindo centralizada, já tem aqui um momento valgo, né? Eu estou aqui, essa pelve querendo cair, também puxando a minha perna para dentro. E aí toda a função da coluna, que a gente não está batendo tanto nessa aula, já foi falado anteriormente, e obviamente aqui o glúteo, mantendo essa estabilidade. A partir do momento que essa pelve cai, independente se é fraqueza, uma questão ativa, você gera uma tração excessiva nesse trocânter e pode desencadear o problema. Então, tanto um fator incoordenado pode gerar o problema, como o problema instalado por qualquer situação, inclusive até traumática, ou deitar, dormir sobre o trocânter, gerando dor, gera um padrão inibitório que leva aí uma incoordenação, né, um atraso neuromotor desses músculos estabilizadores, e o músculo vindo atrasado, ele perde eficácia e, obviamente, esse drop vem, o que gera um ciclo vicioso. E eu chamo a atenção, não é o porém da aula de hoje, mas só para abrir um pouco o leque, que essa mesma dinâmica incoordenativa, aí, e resumindo aí como um valgo dinâmico, a gente tem sobrecargas em vários tecidos, tá? Quando eu falo vários, desde o quadril até o meu pé, a gente tem uma gama de situações possíveis de lesão por sobrecarga. A que tiver mais fragilizada no momento ou que recebeu uma carga maior é que grita primeiro. Então, aquela famosa dor que anda, e vários trabalhos descrevem muito bem isso, aponta que um fator causal, uma dinâmica não boa na questão de dissipação e harmonia nas cargas. Como o Fábio disse muito bem, a compressão não é problema, se essa compressão for dissipada numa área adequada e também dentro de um adequado. E veja que esse trabalho, quando ele fala do primeiro drop, que o drop acontece antes da perna entrar, você tem um choque na região medial do joelho, né? Então, você tem uma carga maior no compartimento medial, o que hoje justifica do porquê que você tem de 80% a 85% das artroses do joelho começando no compartimento medial. E numa fase final desse valgo, você tem um vetor de lateração de patela, clássico, que a literatura já escreve há muito tempo, uma rotação medial do fêmur, com uma força alta numa área diminuída, porque essa patela não está mais realizada, aumentando a pressão e não somente a força, e deixar claro que são coisas diferentes. Então, você aumenta a pressão num ponto pequeno, pouca área de dissipação dessa força, né? Força por área, e aí a gente entende um processo degenerativo da faceta médio-lateral, justamente por esse mecanismo. Bom, e aí, gente, a gente puxa por um outro dado, uma questão mais fina. Como é o comportamento motor desses indivíduos? Então, olha esse trabalho de 2017, um trabalho interessantíssimo, em pacientes com sintomas de dor no quadril, com síndrome do grande trocânter, e pessoas da mesma idade, sem nenhum processo
sintomática, eu não posso nem falar que ele não tem a doença, mas ele não tem nenhum sintoma. Se não tem nenhum sintoma, tudo está casando muito bem. E a gente vê que numa situação de carga clássica e tradicional, que a maioria vivencia, que é a marcha, ou seja, uma situação dinâmica simples, há uma contração, né, uma atividade eletromiográfica muito maior no grupo osteoartrite do glúteo médio, tá? Em todas as suas porções aí. E o que isso me traduz? Me traduz que a pessoa não está eficiente em executar a mesma tarefa que uma pessoa sem dor. Ou seja, ela está queimando mais músculo. Está chegando com esse músculo atrasado, e esse músculo, para se defender atrasado, quando ele choca o pé no chão, ele contrai, o que gera mais ciclo vicioso, mais gasto, né? Mais eu estou queimando esse combustível, a tendência de uma fadiga mais precoce, vamos dizer dessa forma, mesmo sendo atleta, tá? Então, uma caminhada da vovó, ou ela vai lá no supermercado e voltar, nesse sistema ela pode entrar em fadiga, e entrando em fadiga, fadiga é um dos processos de atraso, de inibição neuromotora, e esse músculo vindo atrasado, ele também não vai dar conta, ele vai contrair mais, e esse ciclo só entrando ladeira abaixo. Complementando esse dado, a parte esquerda do slide abaixo, ele mostra a questão um pouco mais detalhada. Ele vê também o nível de ativação, mas o comportamento, o momento em que o músculo entra, né? O momento em que o músculo aparece a sua atividade. Parece que essa questão temporal é um dos fatores principais quando a gente fala de estabilização dinâmica. Aqui são pessoas com síndrome patelar, tá? Não é uma dor do quadril, a gente tem dados semelhantes com pacientes com osteoartrose, mas a questão temporal na síndrome Grant-Trochanter, eu não consegui nenhum trabalho atualizado. Muito bem. Mas se a pessoa tem dor no joelho e esse glúteo está dormindo, uma quadril, a gente entende melhor ainda esse fator. E trabalhos com osteoartrose também mostram isso, a osteoartrose de quadril. E olha que interessante, eles avaliaram força de joelho, de quadril e de coluna, apesar que eles não avaliaram o comportamento da coluna, que eu achei estranho, que eles avaliaram o comportamento do joelho e do quadril, obviamente, que na coluna existe um pouco mais de ferramenta, mas o que eles observaram? Não havia nenhuma diferença de força, nem em quadríceps, nem em glúteo nesses indivíduos. Então, aqui a gente começa a trazer para uma população mais nova e numa tarefa simples também, tá? Subir e descer degrau, teste básico e função do dia a dia, subir e descer escada. E qual é o mais interessante? Eles notaram que a dinamometria um déficit de força no tronco, apesar deles não terem avaliado o comportamento motor. E o dado mais nobre desse trabalho aqui, né? Vejam que o glúteo aqui, ó, tanto o glúteo, porção anterior e média, quanto o vasto medial, no grupo sintomático, com dor no joelho, veio atrasado. E essa questão temporal diz muito quando a gente fala de estabilidade dinâmica. E para estender um pouquinho mais a cadeia, né? Você fala, Sabac, você foi lá no joelho? Não, eu vou no pé. Os indivíduos que apresentam entorse crônica, tornozelo, pelas atitudes de proteção, e tudo isso traz um padrão inibitório, gradativamente também pode desenvolver diferenças de força entre membros, mostrou-se uma relação direta com o atraso do glúteo, e chamando a atenção que esse atraso do glúteo em atletas que têm entorse crônica pode ser desencadeante para patologias no quadril e joelho. Então, veja, minhas crianças, que como o Fábio começou muito bem, as interações existem anatomicamente, numa questão coordenativa, isso é um grande norte para a gente pensar a nossa reabilitação. E para finalizar, a foto dessa baixinha de 1,55, que quando eu falo que ela tem 1,53, ela reclama pelos seus 2 centímetros, ela está presente na aula aqui, formada lá na instituição que eu sou professor, né? Inclusive, a instituição aqui falar, né? A gente tem que falar sobre a casa que a gente trabalha, né? Então, o Mackenzie, apesar que eu já dei aula em outras instituições, mas hoje nela, uma ótima aluna e que explorava a sua aptidão atlética, veja, atleta de vôlei, casa muito bem, a sua altura, né? Mas como levantadora, casava muito bem. E o que eu chamo atenção para essa foto? Veja a mecânica dela de mudança de posição. Então, ela roda todo o seu tronco sobre um pé de apoio, né? Ela não faz uma rotação harmônica, ela deixa o pezão preso e roda. Por que ela faz isso?
Aí é com ela. Ela adquiriu essa metodologia de movimento desde criança, nunca ninguém corrigiu, e isso acabou gerando estresse tensivo sobre essa face, sobre essa inserção, e ela desenvolveu dor no anterior no quadril. Fica outro dilema que, numa outra oportunidade, a gente pode debater, ou se o Fábio quiser, na sequência, se a gente mexe ou não mexe no gesto. Se eu não mexo no gesto, ela morre, né? Ela não rende, por em cima de dor, até o ponto de gerar uma tendinose, e que também vai gerar processos de sobrecarga nesse quadril. Volta a fita um pouquinho, mexe? Não, deveria ser educado, né? Que a gente já chama atenção para as bases dentro do esporte, que a gente tem que ter uma atenção muito fina do que é um gesto motor legal para aquela atividade, para que ela execute isso numa fase de aprendizado, e a gente não tem que ficar desconstruindo um padrão neuromotor pronto para construir outro. E por mais que a gente brigue com isso, no automatismo, né, que já fez isso milhões de vezes, a tendência é voltar para esse padrão. E aí, por melhor do que a gente tem aqui de conhecimento e aplicabilidade, essa questão repetitiva, repetitiva dentro da atividade específica dela, pode ser pelo volume desencadeante, novamente, do problema, e a gente fica nessa melhor e pior perna que a gente visualiza em muitos atletas. Fabião, quer passar o recado final? Eu consegui aqui do tempo hábil que você me pediu, porque se deixar eu falar... Não, o recado, não mostra o recado final, caralho. Tem que então, falar palavrão aqui. Final. Volta, tira esse slide daí, vamos embora. Abre aí o compartilhamento. Acho que agora a gente pode conversar de coisas bacanas aqui, vambora, né? Vambora. Eu vou falar de uma coisa bem pontual legal aqui na nossa questão, né? Primeiro, a gente costuma dizer que quem assistiu a aula de coluna, aula de quadril, aprendeu a fazer reabilitação de membro inferior, né? Aprendeu a fazer reabilitação de coluna inferior. E quem aprendeu a fazer reabilitação de coluna e membro inferior, aprendeu também a fazer reabilitação de membro superior, porque se você estabilizar a coluna, estabilizar o quadril, você, consequentemente, estabiliza toda a sua cadeia de membro inferior. E estabilizando toda a cadeia de membro inferior, você tem o passo necessário, você tem 80% do que é necessário para movimentar o braço. Agora é só colar a escápula na lombar e levantar o braço, que tudo acontece de uma forma muito harmônica. É simples assim? Parece simples, mas isso é resultado de uma trama neuromotora muito forte e de todos os componentes coordenativos que a gente tem. E acho que o Ale já deu o gancho de que nós estamos diante do segredo da reabilitação da coluna do membro. Quando você entra num processo coordenativo, centro-periférico, você consegue dominar o seu corpo. E dominando o seu corpo, você não vai ter as alterações de extremidade. De uma forma muito popular, o jogo dinâmico chegou ao mercado. E as pessoas esquecem que, precedente ao valgo dinâmico, existe o drop pélvico, ou o varo dinâmico. Então, essa condição de joelho de varo é ocasionada por um drop pélvico que, na verdade, você tem lá o pé, bateu, estilinga e forma valgo. A condição de marcha é na entrada do calcanhar, você bate, a pelve cai. A pelve cai, tem um estiramento de banda, e na restituição dessa energia, você perde a capacidade de se deslocar para frente e você acaba gerando forças médio-laterais no seu corpo. Cai para um lado, restitui para o outro. A sua capacidade de acumular energia e restituir para frente passa a ser uma capacidade de acumular energia lateral e restituir ao centro. Isso gera valgo dinâmico, gera queda excessiva de tornozelo, ou melhor dizendo, né, de subtalar, um estiramento de tornozelo, e, consequentemente, a gente começa a ver a cadeia de patologias que se forma aí, que vai de hernia de disco, síndrome do grande trocânter, compressões acetabulofibrais, condições de
disfunções patelofemorais, tração em pata de ganso, tração em face medial, tibia e fratura de estresse, acúmulo de energia na região do pé, gerando sesamoidite, gerando ceite, gerando um calhamaço de coisas aqui. Então, acho que dentro desse ponto, a lei já bateu na tecla. Existe o centro periférico. A gente já começa a ligar a aula da semana passada com a aula de hoje. A gente começa a ver que o drop pélvico não é uma brincadeira. E aí a gente começa a discutir algumas coisas interessantes em cima disso, e que eu até vou já levantar jogando a bola para o Ale, dentro de uma condição, Ale, que a gente ouve falar muitas vezes no mercado, né? Eu não sei o que a biomecânica faz para algumas pessoas, e eu também acho que não cabe a mim julgar, mesmo porque esse curso não é de julgamento. Mas a gente ouve muitas pessoas aí de nome no mercado atacando a biomecânica, falando que a biomecânica gera terror, uma série de coisas, inclusive dando até exemplos de que biomecânica, existem pessoas que se tornam aí grandes atletas com alterações biomecânicas. Eu estou pensando no caso da menina, né? Se a gente for na vida de um atleta hoje que pratica muito tempo de atividade, ele vai a carreira dele perto dos 40 anos, né? E a gente muitas vezes vê as pingas que o cara toma, mas não vê os tombos que o cara leva, né? A gente ele sendo campeão, sendo bonito, mas a gente não acompanha a velhice desse cara. E um documentário que eu acho bem interessante para ver isso é o documentário do Pelé, que está no Netflix, né? Que é muito triste ver a história desse cara, como ele terminou. Ele é um cara extremamente velho, mas quem assistiu o documentário vai lembrar de mim, né? Ele chegando ao documentário numa sala vazia, guiado por um andador, né? Sem o mínimo domínio de membro inferior, é triste. Apesar que ele teve uma protetização, ele teve uma infecção relacionada a isso, e assim, outros fatores associados geraram o problema. Mas vejam que aquilo é o final da carreira de um atleta. Mesmo na tecnologia, a coisa acontece assim. Quando a gente pega o Bolt, por exemplo, ele é um cara que se queixa diariamente de dores. Por mais que tenha tido todo o sucesso olímpico dele baseado numa estrutura que tinha escolioses, que tinha alterações de pelve, uma série de fatores estruturais. O cara chegou lá. Então, acho que até colocando aí o que o Ale levantou, né, do caso que a gente trouxe de identidade não revelada, de uma questão, eu corrijo ou não corrijo isso daqui? Né? Isso daqui, num primeiro momento, pode ser eficiente, e pode até se tornar ineficiente no momento da correção. Sim, para rendimento, você vai perder eficiência. Mas e para sobrevivência do sistema? Né? Será que isso a médio e longo prazo faz bem? E será que essas questões que a gente vê hoje no mercado, né, de vamos gastar energia sem parar, será que tudo isso vai trazer uma saúde a médio e longo prazo? Né? A gente tem casos aí que a gente vai trazer mais para frente de grandes atletas que até tiveram a carreira antecipada em virtude de uma alteração que começou no pélvico e terminou lá no artrose do joelho. Então, vejam que isso que a gente está falando hoje de raiz do membro inferior, de associação de sustentação de coluna e adequação de membro inferior em todas as suas vertentes, digamos assim, o ponto de desenvolvimento de uma questão que vai dar mais compressão na região de trato iliotibial. E uma vez que você tem mais compressão na região de trato iliotibial, você começa a gerar síndromes do grande trocânter, pode ter uma relação de glúteo máximo aí envolvida, tendinopatias de glúteo máximo. Ô, Fábio, você pôs mute aí, Fábio. Você está falando, tá mudo, né? Você apertou o mute. O final da tua frase aí sumiu. Achei que era problema no meu celular. Não. Eu vi aqui o microfone dele está desligado. Vocês me ouvem melhor agora? Não, agora a gente ouve, Fábio. Melhor a gente não tinha como ouvir porque não estava com som, né?
Eu parei onde? onde? Estou devolvendo. Agora estou Até que hora devolvendo vocês que ele conseguiram me ouvir? Até tendinite do glúteo. Então, a tendinite do glúteo, isso vai gerar um pedido de socorro do glúteo médio e mínimo, que está mais interno aí ao processo. E esse pedido de socorro acaba virando o que a gente fala, né? É carroça frouxa na ladeira. Demora para soltar a primeira peça. Se você tem uma continuidade de contração do glúteo médio e mínimo, né, consequentemente, você vai ter fadiga precoce e aí você vai ter aquele único cara que conseguia sustentar essa condição acaba se perdendo mais uma vez. Então, vejam aí que a gente hoje discutiu bastante coisa legal em relação ao quadril, né? E acho que essa é a questão maior que a gente sempre tem que colocar, né? Uma alteração biomecânica deve ser corrigida, né? Existe um critério para isso, existe uma discussão clínica para isso. Segunda coisa, será que a gente tem que gastar energia exacerbadamente, né? E o coração do nosso conceito é não. A gente não precisa gastar energia exacerbadamente. E a coisa é tão pornográfica que a consequência disso o cara começa a sentir dores laterais, ele vai desesperadamente esfregar a banda numa tentativa de soltura de banda. E a gente sabe que isso mecanicamente não existe, né? Independentemente de algumas escolas defenderem, mas o aumento de temperatura, a diminuição de temperatura. O que a gente tem aqui, a gente sabe, diante de um especialista no assunto, é um atrito fazendo um alívio da dor. E essa pessoa vira uma escrava de solturas de banda iliotibial, né? Lembrando que a banda iliotibial ela tem uma função muito boa quando ela prende, não é quando ela solta. Beleza, gente? Mas é isso. Ale, manda bala aí, cara. Falei demais. E aí, já coloquei a provocação. Eu sou muito adepto a colocar em xeque a correção biomecânica, mesmo atrapalhando o rendimento a curto prazo, né? Se não, principalmente não sendo um atleta que vive daquilo. E uma vez que seja um atleta, eu deixaria muito claro aí, né, as consequências disso a médio e longo prazo nesse sujeito, né? E o Ale trouxe aí com maestria no nosso curso esse final de semana grandes atletas que falaram um pouco aí da sua consequência, muitas vezes, né, de uma lesão no impacto da sua carreira. Então, muitas vezes, a curto prazo, perder um pouco de rendimento para melhorar a longevidade desse cara, acho que vale a pena. Manda bala aí, Ale. Eu tenho até as 3 da manhã? Não. A gente só tem mais 10 minutos, eu e você. Acho que então, tudo bem. Vamos lá. É a sua réplica, né? E a gente já vai fechar. Porque se deixar eu e o Ale junto, ninguém dorme, nem hoje, nem a semana que vem. Vamos lá. Eu estou respondendo aqui, o Diego acabou de falar, que eu estou respondendo só para ele. Então, mais uma zoada aqui sobre a minha tecnologia, não sei nem o que eu fiz, mas está valendo. Bom, inclusive a gente tem o depoimento da própria atleta que está aí, falando que tem 16 anos que faz isso, tendinite bilateral do glúteo médio e glúteo mínimo, uma menina, uma criança, né? Não era para estar passando por isso. Então, vamos de trás para frente aqui, entre vários pontos. Primeiro, vamos pegar da base. O Fábio elencou um monte de lesões, né? E já fazendo um gancho e um convite. Então, a mesma mecânica é a mecânica de lesão de LCA, colateral, menisco medial, e vai longe a conversa. Tudo bem? Pata de ganso que vai para o espaço e assim por diante. Então, veja que jogar com fatalidade, o cara torcer o joelho sozinho, um cara habilidoso que faz isso em maestria, conta para outro e não entendeu, porém. Então, já fazendo convite, porque a gente, sei se a semana que vem, acho que na outra, a gente já começa com LCA aí, e mais 2 encontros, porque o tema é longo. E em questão à correção, eu vou além. A gente não tinha que corrigir nada mesmo, a gente tinha que ensinar, né? A pessoa está numa categoria de base, ela já tinha que aprender um gesto que a própria biomecânica mostra que seria um gesto mais favorável pelo biotipo, antropometria e o esporte praticado, o que muitas vezes não acontece, né? E a pessoa, a longo prazo, se isso não lhe trouxer problema, segue a vida. Agora, se traz problema, esses embates eu acho que a gente não precisava nem ter. Qual é a balança? Eu não mexo e ela estoura? Ela não mexe e passa por 2, 3 cirurgias de ombro, como eu já vi casos de pessoas extremamente posicionadas dentro do esporte.
Então, mexe o mais rápido possível, com coerência e sabedoria, controle, porque isso não vai mudar da noite para o dia, você vai ter uma dor de cabeça gigante, mas lá na frente, esse ganho funcional vai existir, o rendimento volta e você tem preservação do sistema, e esse cara, se ele vai chegar lá nos 40 anos, chega lá bem, com saúde, o pós e outra. Pega a faixa onde ele mais vai estar ganhando dinheiro, vamos por esse lado também. Então, ele morre aqui cedo, perde rendimento, e naquela faixa onde ele chegou a ser campeão mundial, olímpico, que é onde ele vai, né, nadar de braçada e poder fazer bem seu pé de meia, é onde ele está caindo a curva. Então, tem tudo isso na balança. Sem contar que os exemplos que a gente aponta são sobreviventes, né? Quando a gente olha e passa os casos, como foi lá na semana passada, o Wallace, toda a turma que a gente chegou lá, são pessoas que chegaram lá no auge, com os problemas ou não, com aqueles conceitos clássicos, que é o preço. Quantos não morreram no caminho e que tinham esse mesmo desejo? E muitas vezes a gente estava ali, a gente, entre aspas, né, os profissionais da saúde, embutido dentro desse processo e não conseguiram visualizar ou atentar, ou cercar, ou recondicionar e trazer para um centro legal, que é chegar lá com saúde e conseguir aí almejar os seus objetivos e viver daquilo que ele planejou, que era ser atleta. Então, assim, são vários pontos que a gente poderia falar aqui por horas. A própria aluna está aqui, ela vê a dificuldade que ela tem de tentar voltar para um gesto que a gente já trabalhou num curto período dentro da própria instituição. Não é uma coisa simples e é algo que poderia ser evitado. Então, se a gente fala de prevenção, vamos entender, então, primeiro, bases do movimento, né? Bases específicas do movimento e do gesto dentro da sua atividade, vôlei, basquete, seja o que for, e dentro dessa base trazer aí uma cinemática boa, consequentemente, um bom stifles, uma boa economia, preservando o sistema, rendimento ótimo e longevidade para o cara. Com isso, eu resumo bonito aí, fiz bastante amigos agora, Fábio, e inimigos também, né? Brincadeiras à parte, essa lenda de não mexer no gesto, eu escuto desde que eu era aluno, e olha que eu fui aluno antes do Fábio, né? Inclusive, o Fábio foi, inclusive, em algum momento, meu aluno. Hoje eu sou aluno dele, ele é meu aluno, e assim vai, né? Aluno a gente é sempre da vida, né? É complicado, Fabião. Levantou a polêmica, debandaria um tempo e um debate bem maior aí. Ale, é por isso que a gente já marcou para essa do quadril 2, né? E é por isso que daqui até o final do curso são 4 encontros que a gente vai estar juntos, né? Eu acho que a gente chegou no momento que é o momento de discussões clínicas. A gente chegou no momento da reabilitação do curso, né? A gente chegou naquele momento onde a gente mostra as lesões para as pessoas, a gente fala de reabilitação e a gente fala de prevenção baseado em quê? Baseado em biomecânica, baseado no que a gente já aprendeu no curso. Então, a gente costuma dizer que nesse momento do curso, o pessoal que está na pós está vendo lá, né? O pessoal que está na pós está no final do curso, e aqui a gente está no final do curso que dá uma pitaco do que é a nossa pós. A gente chegou no momento, pitaco bem pequenininho, 5%. A gente chegou no momento que, assim, nós estamos com uma bagagem biomecânica muito forte e agora é a hora de gerar discussão. O que fazer com ela? Né? Inclusive, isso daí não estava no plano, mas uma ideia que me veio agora. Você tem um caso legal? Traz para a gente. É sobre o assunto do curso? Vamos tentar resolver. Manda para a gente aí durante a semana e a gente coloca essas coisas em discussão. Pegar partes do nosso roteiro, a gente vai elencando lá o que faz não sumir do curso e acho que a gente consegue discutir muita coisa aqui, né? Como é o caso aí da Bárbara, que fala para a gente no chat, né? Foram 16 anos fazendo aquele movimento. Eu não sei a idade da Bárbara, mas ela provavelmente não seja uma moça que esteja beirando a nossa idade aqui, né, Ale? A Ale já tomou até vacina. Não. Né? Acabou de formar. Só aproveitando, Raul, você falou meu impacto celular agradece. Vem semana que vem, que esse é o assunto da semana que vem. A gente ano que vem não entrou nisso ainda, tá? A gente falou parcialmente aqui, mas tem mais bagagem aqui para a gente chegar nisso aí, cara. Muito então, bom. Vamos lá, a Bárbara falou que tem 23 anos. Realmente ela tá longe da gente, viu, Ale? Porque o Ale já tomou vacina e não foi como fisioterapeuta, não.
como cidadão comum mesmo, mais vamos fechando aqui, porque a semana que vem a gente está de volta e está de volta com mais coisas legais, né? Então eu vou fazer um compartilhamento rápido de tela para que a gente consiga, quase que o Ale estragou tudo, para que a gente consiga fazer aqui as conclusões do professor desse nosso primeiro momento. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu puxar você para cá. Pronto. O quadril é a primeira peça amplamente móvel de ligação entre o esqueleto axial e o apendicular inferior. Opa, desculpem-me. Vamos. Pelas particularidades do aparelho locomotor, em condições de postura unipodal, o quadril se associa ao esqueleto axial em uma complexa neuromodulação somada a bandas altamente resistentes, a uma banda altamente resistente, com o intuito da manutenção do equilíbrio postural tanto do tronco quanto de toda a cadeia de membro inferior, permitindo ao nosso sistema a locomoção segura e, principalmente, economicamente eficiente. A falha nesse sistema, tanto por ineficiência de força quanto fadiga e ou lesão, podem prejudicar todo o aparelho locomotor em suas tarefas e ou danificar o sistema. O controle de cargas de treinamento e identificação precoce do drop pélvico são fundamentais para a preservação do corpo humano, principalmente em gestos de locomoção. Isso seria imprescindível no treinamento. Identificação da persistência e correção dinâmica dessa inabilidade motora em condições pós-lesão será fundamental para que novas lesões não venham a ocorrer. Isso seria imprescindível na reabilitação. Maravilha. E é isso, pessoal. É por aí que a gente vai fechando o nosso conteúdo aqui. Ale, dá tchau pro pessoal aí. Gente, foi um prazer, sempre muito legal. Estava na expectativa. E vamos juntos aí, que a gente tem algumas semanas de encontro aí. Se eu não me engano, acho que a gente tem umas 3, 4 agora na sequência. Acompanhe a gente, aí vai ser sempre um prazer essa troca de experiência. Obrigado aí pela oportunidade, Fábio. Estamos juntos sempre. Abração aqui, tem um monte de gente que eu conheço aqui, eu não vou ficar falando o nome de cada um monte de ex-aluno de graduação, aluno atual de pós, ex-aluno de pós. E é isso, gente. Obrigado aí pela confiança e pelo estender do horário aí. Beijão a todos. Ale, obrigado mais uma vez. São 25 anos já, né, de irmandade, de parceria, e nunca deu errado, né? Vamos para cima. É isso aí. Temos muito pela frente, a gente tem que fechar esse curso com a molecada aqui, um curso que já superou todas as expectativas, né? Acho que a gente já pode falar que a gente conseguiu cumprir nossa missão. E o que a gente vai fazer agora é maestria. Vamos embora, vamos até o final. Pessoal, como sempre, o Deus daqui sauda o Deus que habita cada um daí. Ótima semana para vocês. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem em paz. Namastê. Obrigado. Valeu. Fabião. Tchau, gente. Só agradecer o povo aqui também.